Abra sua Bíblia comigo, na carta de Paulo a Tito. Hoje vamos iniciar o capítulo de número 2. No primeiro capítulo nós aprendemos sobre a situação da igreja, ou das igrejas na ilha de Creta, como que elas se encontravam. E Paulo viu a necessidade de deixar Tito lá para organizar algumas coisas que não estavam de acordo. Então, Paulo instrui a Tito a que elegesse, então, presbíteros, líderes. Assim ele começa a carta mostrando, então, como que deve ser a igreja. Em primeiro lugar, ele falou, bom, a igreja precisa ter uma liderança sadia, uma liderança que caminhe dentro dos padrões do Evangelho. E agora, então, nesse capítulo de número 2, ele exorta a Tito para que Tito, então, instrua agora a igreja. E ele vai começar com os homens. Ele vai instruir a igreja através das famílias, e dentro das famílias ele começa com os homens. E é interessante nós notarmos como ele começa aqui o capítulo 2, ele começa com tu, porém. Isso vai se referir, obviamente, ao que ele já disse anteriormente, mas principalmente no versículo 16 do capítulo 1, último verso. Ele diz assim, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Paulo aqui está citando, então, os judaizantes, os falsos mestres, não somente os judaizantes, mas entre eles, principalmente esses judaizantes, que ensinavam algumas coisas, sabiam coisas a respeito de Deus, mas a vida não transparecia isso. A vida não demonstrava isso. Não é? Então é exatamente sobre isso que Paulo vai falar agora com relação à igreja, à família e aos homens, depois às mulheres, e depois aos jovens e moças, e até mesmo depois aos servos. Então, nesse capítulo 2, Paulo faz essa exortação. Ele vai dizer para Tito, primeiramente, no verso 1, para Tito falar e viver de acordo com a doutrina saudável que ele, Tito, aprendeu do próprio Paulo. E não viver, e nem, obviamente, falar de acordo com o ensino pernicioso que aqueles falsos mestres estavam falando, ensinando e até vivendo diante da igreja. Então a palavra nos diz assim, aqui no capítulo 2, nos versos 1 ao 10. Vou fazer a leitura até o verso 10, mas hoje nós vamos até o verso 5. E domingo que vem, se Deus permitir, vamos do 6 ao 10. Diz-nos assim, então, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Quanto aos moços, de igual modo, exorta-os para que em todas as coisas sejam criteriosos. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação. Não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te bendizemos pela tua palavra, pois ela é digna, ela é perfeita, ela é aquela que edifica as nossas almas, transforma o nosso coração, ó Deus querido, e muda o nosso proceder.
Por isso precisamos também do auxílio do Teu Santo Espírito na vida de cada um de nós, para, além de compreendermos esta bendita palavra, também tenhamos forças, encorajamento, ó Deus, para praticá-la e assim glorificarmos o Teu nome e darmos um testemunho de uma fé sadia, uma fé pujante, uma fé digna de ser imitada. É assim que oramos, no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Esta é a ordem de Paulo a Tito. E neste capítulo 2, esse primeiro verso é a tese que Paulo levanta aqui. E a partir dela, então, vai desenvolver. É como se Paulo estivesse dizendo para Tito o seguinte: mostre com a sua vida a fé em Deus que você professa. Fala o que convém à sã doutrina. Pregue o que é verdadeiro. Tu, porém, faça diferente do que os judaizantes, do que os falsos mestres. Jesus já havia dito muito a respeito desses falsos judeus, não é? Aqueles que receberam os oráculos de Deus, aqueles que se autodenominavam o povo de Deus, e na verdade não só se autodenominavam, o próprio Deus chamou a Israel para ser o seu povo, único povo. Mas esse povo, ao longo da história, desviou-se, chegando ao ponto de Jesus dizer deles, ou dizer para os seus discípulos: olha, escutem o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Eles muitas vezes dizem o que é correto, ensinam a lei de Deus, mas não praticam. Não façam assim. É a mesma coisa que ele está dizendo a Tito aqui. Você não faça como eles, como disse o que está dito no verso 16 do capítulo 1. Professam conhecê-lo, entretanto o negam por suas obras. Por isso o tema do sermão de hoje é a estética cristã. O que é que nós temos mostrado? Aquilo que nós somos, fazemos, aquilo que as pessoas veem, é de fato aquilo que está no nosso coração, na nossa alma. Paulo diz a Tito: não faça como eles. Tiago escreveu algo semelhante no seu livro, na sua carta, no capítulo 2, verso 18, quando disse assim: mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Com os meus atos eu vou mostrar aquilo que de fato sou. Se tenho fé, mostrarei com os meus atos. Ou mostrarei que não tenho fé com os meus atos. Assim, queridos, Paulo está dizendo aqui para Tito que a doutrina e a vida, o ensino, aquilo que aprendemos, ou a fé e as obras, precisam caminhar lado a lado no dia a dia. E esse é o grande desafio na vida cristã. E é muito interessante quando Paulo instrui a Tito a falar aqui à família, e ele começa com os homens, pois é de fato na família. É de fato dentro da nossa própria casa que nós revelamos quem somos. Por isso esse é o grande desafio. O grande desafio, irmãos e irmãs, não é nós mostrarmos ao mundo quem nós somos, ou que somos cristãos. Pois isso, de certa maneira, posso até arriscar dizer que é até fácil. Não é mesmo? Até certo ponto é fácil mostrarmos ao mundo que somos cristãos. Mas mostrarmos dentro de casa é o grande desafio para todos nós. Então, a doutrina, o ensino, aquilo que aprendemos de Deus, aquilo que aprendemos da palavra e aquilo que praticamos devem estar de acordo,
precisam caminhar juntos, lado a lado, no dia a dia, e não só no domingo. Mas agora, então, Paulo passa a instruir os membros da igreja, e ele começa a partir da família, como eu disse, de como deve ser o proceder de cada um deles. Primeiro, ele ensinou os líderes da igreja, agora ele exorta a igreja. E quando ele exorta a igreja, ele começa com a família, pois cada família deve ser uma igreja. É muito interessante nós percebermos ou nós lembrarmos que as igrejas no início da fé cristã, no início da igreja do Novo Testamento, a igreja funcionava dentro da própria casa. A igreja não se reunia em templos, em lugares como nós nos reunimos hoje. Parece que isso, no correr do tempo, trouxe-nos essa dificuldade. Nós nos reunimos como povo de Deus num lugar, então aqui é um lugar santo. O templo. Aqui os crentes se reúnem, aqui eles adoram, aqui eles louvam, aqui eles mostram a fé. Mas quando saem, parece que quando nos reunimos, não é? É tudo muito bom. Colocamos o pé para fora da porta, voltamos à nossa vida normal. É por isso que Paulo começa a falar com a família. Pois é em casa. E toda casa deve ser uma igreja. Onde o homem, o marido, é o líder, é o cabeça, é o sacerdote do lar. É uma igreja lá. E depois, quando todas essas igrejas, não é? Das casas se reúnem num lugar só, aí temos a grande congregação. É assim que deve ser. Não apenas igreja aqui, mas primeiramente igreja em casa, para sermos igreja aqui. É por isso que Paulo faz isso. É por isso que ele fala a Tito desta maneira. Então vamos então, queridos, às instruções que o apóstolo dá de como viver e crescer de uma maneira saudável. E ele começa então a partir da família e ele começa com os homens, que são o cabeça do lar. Verso 2. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Queridos, a igreja de Jesus Cristo, ela deve compreender que quando a verdade de Deus é assimilada, isso vai levar a igreja a ter saúde espiritual. E não somente para agradar e glorificar a Deus, que é o principal, mas também para dar um testemunho eficaz diante dos descrentes. Essas são as principais razões na vida do crente para um testemunho que agrada a Deus. Então, a vida do crente, a vida da família cristã, ela deve viver para agradar e glorificar a Deus e para dar um bom testemunho para os de fora, para os descrentes. Volto a lembrar o final do versículo 16 do capítulo 1. Diz que aqueles falsos mestres, eles eram reprovados para toda boa obra. As suas ações não eram boas, pois estavam diferentes da fé que eles diziam proceder ou proclamar. Olha o final do verso 5. O que nos diz? Para que a palavra de Deus não seja difamada. A palavra, o evangelho, o próprio Cristo. Por isso devemos dar um bom testemunho. Por isso devemos glorificar a Deus. Para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha o final do verso 8. Para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Porque devemos glorificar a Deus. Porque devemos dar um bom testemunho. Porque a doutrina e a prática devem andar lado a lado, para não darmos munição para o inimigo.
para não sermos motivo de acusação. Nós devemos até mesmo, queridos, fugir da aparência do mal, não é isso? Se aparenta o mal, devemos fugir. E ainda o final do verso 10. Devemos, então, agir dessa maneira, de acordo com a doutrina de Deus, praticar a palavra, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ou seja, é a vida vivida de acordo com a fé professada. Algo que combina, que orna. Conhecemos essa palavra? Ornar. Não é mesmo? Muitos hoje aqui estão muito bem vestidos e a roupa está ornando. Não é? Está ornando com você. Se a gente for olhar bem, às vezes não orna muito, não é? É aquela briga com o espelho, não é isso? Não está ornando. Então a nossa vida cristã precisa combinar. Precisa ficar, assim, algo que dê graça aos olhos, alegre a visão. Não é mesmo? E aí na vida cristã, os ouvidos. Temos que sempre ouvir coisas boas da boca dos cristãos. Lembra que Paulo, quando ensina aos Efésios, ele fala assim, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas somente aquela que edifica e que transmita graça aos que ouvem. Isso tudo começa dentro de casa. Deve ser assim. Como disse no início, que grande desafio para nós, pecadores miseráveis. Então ele começa com os homens idosos, não é isso que ele diz? Quanto aos homens idosos. Quem são esses homens idosos? Aqui, primeiramente, Paulo está falando aos homens com idade, a palavra idosos aqui se refere a homens com idade acima de 60 anos. Então, alguns aqui já ficaram felizes, né? Não é comigo essa conversa. Não é? Não fiz 60 anos ainda, não passei disso. Então, não é para mim. Mas daqui a pouco chega para você, mais diretamente. Mas não é? Não vamos pensar isso. Mas aqui, a palavra é para aqueles homens, especialmente que não têm mais filhos sob sua guarda. Que não têm mais filhos debaixo da sua dependência. Homens idosos aqui se refere a homens maduros. Não é? Homens mais maduros e não homens jovens, acima dos 30, né, ou entre 30 e 60, como ele vai se referir aqui a partir do verso 6 e veremos na próxima semana. Então são homens mais maduros, homens experientes. Então as instruções são algumas aqui apenas que Paulo fala a Tito. Então, temperantes. E a palavra temperante aqui significa sóbrio. E tem a ver essa palavra com o cuidado que esse homem deve ter com a bebida. É isso que significa aqui. A palavra usada por Paulo aqui tem relação com a falta de domínio que esses homens tinham com a bebida. Nessa idade, os homens já deveriam ter aprendido quais deveriam ser os verdadeiros prazeres da vida. E também exemplos a serem seguidos. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando um homem experiente, um homem acima de 60 anos, ele não se domina quanto à bebida, qual é o testemunho que ele vai dar? Qual é o exemplo que ele vai dar para os jovens? Os jovens estão de olho nele. Estão seguindo, ou pelo menos deveriam seguir, o que esse homem está fazendo. Ele é um homem maduro, não é? Ele já tem 60 anos. Ele é um crente, mas não se domina com relação à bebida? Acha que ele pode por ser experiente? Acha que pode fazer o que quiser? Então ele precisa ser sóbrio, temperante. Qual é a medida?
Como fazer isso? Então ele precisa ser, quanto aos homens idosos, que sejam temperantes. Não é um conselho, é uma ordem. Diz mais, que sejam respeitáveis. E aqui descreve uma pessoa que sabe que vive à luz da eternidade. Ou seja, é um homem sensível e sadio na sua vida espiritual. É alguém que vive sabedor de que está caminhando para o céu. É um homem espiritual. É um homem de Deus. É um homem que vive na terra como se estivesse vivendo no céu. É alguém que se dá o respeito nessa área. Não só porque é educado, não só porque se veste bem, não só porque teve uma profissão isso ou aquilo, não só porque sabe falar, sabe se portar nesse sentido estético, mas especialmente porque é um homem que vive como se estivesse caminhando para o céu. Mostra espiritualidade, piedade. É isso que quer dizer respeitável aqui. Mas diz mais, um homem sensato e prudente. E aqui vai na linha do controle dos seus instintos e das suas paixões. E tem muito a ver com a área sexual. É muito interessante. Em diversos lugares da palavra, o apóstolo Paulo cita e vai nesta direção da sexualidade. Não só do homem, como da mulher também. E aqui ele vai falar sobre isso, sobre as mulheres também. Mas sempre as palavras que Paulo coloca, que ele escolhe, ele vai nessa direção. Visto que era grande problema naquele tempo do Império Romano, na cultura grega, como não é diferente dos nossos dias, porque está se tratando do quê? Da condição do ser humano, da nossa situação ainda difícil, não é? Somos salvos, temos a habitação do Espírito Santo, mas a carne ainda quer prevalecer, quer dominar em todas as áreas, inclusive nesta que Paulo lembra aqui. Então, esses três adjetivos que Paulo coloca aqui, temperante, respeitável e sensato, caracterizam um homem sereno, maduro, no qual a palavra e a conduta, a convicção que ele tem e as suas ações estão em harmonia e são condizentes com a vida de um homem cristão. Diferentemente, além de um homem comum. Queridos, quão terrível é a falta dessas qualidades em um cristão, especialmente em um homem com mais de 60 anos, não é? Em qualquer cristão, logicamente, mas a falta dessas qualidades num homem acima de 60 anos, que coisa terrível. Olharmos, percebermos a vida de um homem cristão sem mínimo, sem essas qualidades. Mas ele diz mais. Eles devem ser sadios na fé, no amor e na constância. Sadios na fé, Paulo quer dizer aqui que quanto mais os anos se passam, mais confiantes em Deus esse homem deve ser. Porque quanto mais os anos se passam, mais experiências esse homem já deve ter com Deus. Mais ele já viu a ação de Deus, o agir de Deus, o cuidar de Deus. Mais ele confia em Deus. Mais ele tem na memória o que Deus já fez na sua vida. Mais ele tem experiências com Deus. Mais ele confia no Senhor. Mais ele mostra isso. Mais ele testemunha disso, mais ele é um exemplo disso. De uma fé, portanto, sadia, uma fé confiante mesmo no Deus a quem ele diz servir. Diz mais, sadio no amor. E certamente Paulo tem em mente aqui 1 aos Coríntios 13.
Sempre lembramos que 1 Coríntios 13 não está falando do amor de marido e mulher. Claro que podemos aplicar para eles, mas não é essa a primeira ideia de Paulo quando escreveu aos Coríntios. Está falando do amor em geral, do amor cristão, do amor de um para com o outro, do amor sacrificial, do amor que não busca os seus próprios interesses. E ele começa então, como ele está falando aqui para os homens, como ele está falando aqui para o líder da casa, como ele está falando aqui para um homem já experiente, maduro, alguém sadio na fé, que seja sadio no amor também. Que ele seja como Cristo, que não busque o seu próprio interesse. Que seja assim, que lidere dessa maneira. E mais, por último, ele diz que seja constante, não é? Sadios na fé, no amor e na constância. Ou a palavra quer dizer também perseverante. Ou seja, é aquele que suporta as aflições da vida. Porque ele tem os olhos na eternidade. Não é aqui a sua vida. Não é aqui que ele tem os seus olhos, ele tem os seus pés na terra, mas a mente, o coração, a sua vida está no céu de Deus, no relacionamento com Deus. E nisso ele persevera. Os seus olhos estão na eternidade. Então essas são as palavras, as primeiras palavras de Paulo aqui para a liderança de uma igreja. No caso, a própria casa, onde toda casa deve ser uma igreja. É um exemplo a ser imitado. Então, aos homens que têm mais de 60 anos aqui, acho que temos poucos hoje aqui, não é? Ou aqueles que estão chegando lá. Eu já tenho 55. Estamos perto do negócio. Somos exemplos? Temos sido imitados? Nós somos procurados pelos mais jovens para darmos conselhos a eles? Isso diz muito de como anda, então, a nossa fé, como anda a nossa prática de vida cristã. Vamos adiante? Os versos 3, 4 e 5, tem bastante coisa para as mulheres aqui, não é mesmo? Em outros lugares sempre fala muito mais aos homens, mas aqui Paulo dá algumas instruções às mulheres. Diz assim, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, ou seja, que nem aos homens, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Então, muitas instruções aqui às mulheres. Interessante nós lembrarmos que no tempo de Paulo, as mulheres não tinham toda essa liberdade que as mulheres têm hoje. Pesquisando aqui sobre esta época, diz-nos que as mulheres elas ficavam grande parte do dia, elas ficavam reclusas, não é? Elas não saíam de casa sozinhas, só saíam acompanhadas do marido, não é? Bem diferente dos nossos dias. Não é? Enfim, e outras questões aí que caminhavam nessa linha. Mas, mesmo assim, Paulo dá essas instruções, porque a influência dessas mais idosas especialmente, era grande na vida da família. Então, em primeiro lugar, Paulo diz assim, instrua então essas mulheres, Tito, que sejam sérias em seu proceder, a serem sensatas, não é? Sejam sérias em seu proceder, ou seja, que façam, que caminhem, que vivam, que demonstrem
não é? Que pratiquem, né? Que vivam, então, com seriedade. Vivam, e diz mais aqui, né? Sejam sérias, né, em seu proceder. Essa questão de seriedade aqui, sejam comedidas, sejam moderadas na maneira como elas administram o lar, a sua casa. Visto elas não poderem, né, não serem aquelas que saem, que trabalham fora, não é mesmo? Que têm outras relações, a vida das mulheres era mais para cuidar de fato do lar, da casa, do marido, dos filhos, como ele vai dizer mais adiante. Então, que sejam moderadas, comedidas. Não é? Diz mais aqui. Não. Eu estou aqui, eu andei um pouquinho adiante aqui, não é? Deixa eu me encontrar de novo aqui. Achei aqui, ó. Sérias, então, né? No seu proceder. Uma vida de santidade. Que fazem, ou que praticam, ou que vivem nas suas atividades diárias, e não só no domingo, como se fosse um culto a Deus. Então, isso eu penso que é super necessário e interessante nós olharmos por esse lado. Toda e qualquer atividade da esposa, da mulher, da dona de casa, dentro do seu lar, dentro da igreja que é o seu lar, ela deve agir, deve fazer como se fosse um culto a Deus. Um louvor ao Senhor, adoração ao Senhor. Portanto, é algo importante, não é? Algo louvável. Algo virtuoso. Completamente oposto ao que se prega hoje. Se ensina hoje, de uns tempos para cá, de que a mulher, ela só é valorizada quando está fora de casa. Quando ajuda o marido nas finanças. Não é? Mas tudo que a mulher faz dentro de casa, com seriedade, com santidade, de fato ela deve pensar, lembrar, eu estou fazendo isso ao Senhor, em culto a Deus, adoração ao Senhor. O marido não reconhece, os filhos não reconhecem, as outras amigas e mulheres criticam, mas eu sou uma mulher de Deus. Eu faço para Deus. Porque Ele vê. Porque eu estou obedecendo a Ele. Estou seguindo as suas ordens. E não há nada melhor do que isso. Mas diz mais. Que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras. Mulheres acima de 60 anos. Interessante, não é? Não caluniadoras. A palavra aqui quer dizer tagarelas e fofoqueiras. Não sejam assim. João Calvino, comentando esse texto, disse assim, Calvino disse que a fofoca é como uma doença e com a idade tende a piorar. Calvino disse isso nos idos de 1560, 1500 e pouco. Não é? Então não sejam assim. Não sejam fofoqueiras, tagarelas. Não falem demais. Diz mais, não escravizadas a muito vinho. E é muito interessante nós olharmos Paulo falando a respeito disso, relacionar a algo que é mais comum aos homens, não é? A embriaguez. Mas fala para as mulheres também. Mostra, assim, queridos, que o autocontrole nessa área também é necessário para as mulheres mais velhas. Dias atrás aí, não muito tempo, nós vimos uma reportagem no jornal, onde as
moças estão caminhando, não as mulheres idosas aqui, mas as moças estão aí caminhando para e passo com os jovens na bebida. Não é? Estou falando dos não crentes. A reportagem foi relativa aos não crentes. Mostrou ali bares e tal, e as mesas, homens, né, rapazes e moças, tudo com a mesa repleta de bebidas e as moças consumindo. Não é? E aqui Paulo está dizendo para a igreja, não é? Daquela época, e certamente para a igreja, para nós hoje. Então, não escravizadas, não sejam servas disso, não sejam dominadas pela bebida, pelo vinho. Não é? Diz mais, sejam mestras do bem, ou seja, que sejam aquelas que ensinem as mais jovens pelo exemplo de vida. Então, as irmãs mais velhas, elas devem pensar nisso, elas devem ter isso em mente, elas devem ter essa perspectiva na vida, não apenas fazer parte do corpo de Cristo, não apenas vir receber, vir aprender, mas estar à disposição para ensinar as mais jovens. As mulheres mais velhas têm que saber que as mais jovens devem olhar para elas, devem observá-las, devem procurá-las. Portanto, devem ser mulheres confiáveis. Por isso, não fofoqueiras, não tagarelas. Quem é que vai procurar uma mulher tagarela e fofoqueira para conversar, para se aconselhar? E parece que não, que ninguém vai. Por esse motivo, olha não é? O verso 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e a seus filhos. Amar o marido é ser fiel a ele. E amar os filhos é cuidar deles. Elas mesmas. Com auxílio, claro, do marido. Mas cuidar dos filhos é tarefa da mulher, da mãe, da esposa. Amar o marido é ser leal a ele, é ser fiel a ele. Queridos, com relação a filhos, faz parte da natureza feminina o desejo da maternidade. Por mais que alguma mulher tenha decidido um tempo na vida não ter filhos, mas naturalmente ela vai desejar ter. Não é? E nós vemos a luta das mulheres no dia a dia. Muitas são aí empresárias, não é? Hoje são esportistas, por exemplo. E aí o auge de uma carreira esportiva, vamos dizer assim, né? É por esse tempo, né? 30 anos, 35 anos. E muitas vezes é nessa idade que desperta ainda muito mais o desejo da maternidade. E aí fica aquela questão, não é? Largo a carreira, seja no esporte ou em qualquer outra, para ter filhos, para cuidar dos filhos. Porque exige, de fato, essa responsabilidade. Mas Paulo vai além aqui, que as mais jovens devem, então, ter o desejo de aprender com as irmãs mais experientes a desenvolver esse amor prático para com os seus filhos e para com o seu marido. O que Paulo está dizendo aqui é que as esposas mais jovens, elas não sabem. Porque nunca viveram. Elas não sabem o que é viver a vida comum do lar. Elas não sabem criar filhos. Elas nunca tiveram, elas são jovens. Elas são recém-casadas. Então Paulo instrui, olhe para as mulheres mais velhas, que já são casadas há muito tempo, que já tiveram filhos, que já têm essa experiência, olhem para elas. Busquem a instrução com elas.
Queridos e queridas, as irmãs mais velhas devem ser exemplos para as mais jovens. As irmãs mais velhas devem se pôr à disposição para aconselhar as irmãs mais jovens a terem uma vida saudável no lar. Então, as irmãs mais velhas devem ter coragem de abordar as irmãs mais jovens. Mas como a sociedade é muito individualista, não é? Às vezes uma irmãzinha mais jovem vai achar que a irmãzinha mais velha está querendo se intrometer na minha vida. Não é mesmo? Afinal de contas, eu sei. Afinal de contas, eu sou formada, já fiz faculdade. Claro que devemos ter todos os cuidados. Mas as irmãs mais velhas percebem alguma dificuldade nas irmãs mais novas? Nas irmãs mais jovens, nas recém-casadas? Será que eu posso ajudar? Será que a irmã mais velha pode pelo menos orar por ela? E por outro lado, será que as irmãs mais novas, mais jovens, têm humildade para buscar o conselho nas irmãs mais experientes e piedosas na igreja? Claro que vai buscar aquela que não é fofoqueira, né? Nem caluniadora, nem tagarela. Será que as irmãs mais jovens, recém-casadas, observam a vida das irmãs mais experientes e podem buscar nelas conselhos? Mulheres crentes, piedosas. Diz então Paulo aqui no versículo 5, a serem sensatas, honestas, né? Comedidas, honestas, diz aqui, olha aqui a palavra que eu disse que tem a ver com o que eu disse, ou o que Paulo diz a respeito dos homens. A palavra honesta que Paulo coloca aqui no grego traz a ideia de pureza sexual. Traz a ideia da fidelidade ao marido. Honestidade nesta área. É isso que Paulo está dizendo aqui, se referindo aqui. Mas diz mais, boas donas de casa. E aqui, queridos, não é apenas, não tem a relação apenas com a organização física da casa. A casa está sempre muito bem arrumada, as coisas tudo no lugar, a roupa passada, a comida bem feita, não queima o arroz. Não é apenas com esta questão da organização, mas boas donas de casa tem a ver com a edificação de um lar piedoso para o marido e os filhos. A esposa deve tornar o lar um lugar onde o marido que trabalha fora, obviamente, que não está em casa, deseje voltar para casa. Tenha ânimo, alegria. Que o marido não veja a hora de colocar os pés dentro de casa. E não seja aquele que quer alongar o horário de trabalho, não é? Não seja aquele que faz questão de sair muito mais cedo e voltar muito mais tarde, porque não suporta ficar em casa. Porque não há um lar piedoso, não há uma edificação, uma construção por parte da esposa. Mas alguém já pode dizer, mas isso não é tarefa do marido? Não é tarefa do homem ser o líder, o cabeça? Pois é, sem dúvida nenhuma. Ele tem culpa nisso, se isso não acontece também. Mas ele ensinou-a. Ele a lidera nisso. E deixa, então, por conta dela, para que, de fato, o lar, junto com seus filhos, seja um lar agradável, um ambiente agradável, um lugar que ele e os filhos amem estar. E aí eu deixo uma tarefa para as irmãs, não só para as mais idosas, para todas as irmãs. E claro que os homens vão ficar curiosos e vão olhar também, pois é a palavra de Deus. Leiam Provérbios 31, onde fala a respeito da mulher
virtuosa, da mulher piedosa. Eu creio que cabe muito bem aqui. Como ela agia, como ela trabalhava, como ela transformava, né, o seu lar num ambiente gostoso, piedoso, que chegava até testemunhar para os de fora. Diz mais: sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido. Aí quando chega nesse ponto, a coisa fica difícil, não é? Mas 1 Coríntios 11, 3, Paulo diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Você vejamos, nesse tempo já havia essa questão da insubmissão feminina. Pois se Paulo instrui que a mulher seja submissa, que seja sujeita, é porque havia insubmissão. Mesmo num ambiente, numa cultura, num tempo onde que a mulher de fato era subjugada, erradamente, erroneamente, porque a Bíblia nunca disse isso, nunca fez isso, nunca instruiu que a mulher fosse colocada num plano inferior, não é? Nesse sentido de ser pisada pelo homem. Não é isso que significa submissão, mas é ter a missão do marido, nós sabemos. Mas então, numa cultura, num tempo em que as mulheres de fato eram tratadas dessa maneira, a insubmissão aflorava, não é? E Paulo diz: sejam submissas, sejam sujeitas, porque o marido é o cabeça. E aqui nós queremos, com essa palavra de Paulo em 1 Coríntios 11, 3, nós podemos ver aqui que não era uma questão de cultura, de colocar então a mulher em submissão, em sujeição. É uma ordem que é dada pelo próprio Senhor. Vocês saibam, diz Paulo, Cristo é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da mulher e Deus é o cabeça de Cristo. É uma ordem. Foi designado isso, foi dito que tem que ser assim. Não é uma questão cultural, nós vamos ver em 1 Timóteo 2,13. Paulo instruindo a Timóteo, ele diz assim: porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. Não é uma questão cultural. É uma questão da ordem da criação. O homem foi criado primeiro, então ele é o cabeça. E pronto. É assim que vai funcionar. É assim que deve ser. É assim o correto. É assim que vai funcionar bem. Pedro também diz o seguinte, em 1 Pedro 3, de 1 a 5, da mesma maneira: esposas, cada uma de vós, seja submissa a vosso próprio marido, com o propósito de que, se alguns deles ainda são contra a palavra, sejam convertidos sem admoestações, mas pelo procedimento de sua esposa. É interessante quando Pedro diz isso, e ele diz isso para as mulheres crentes que são esposas de homens não crentes. Porque na mente de Paulo, ou melhor, na mente de Pedro, um cristão, ou na mente de Pedro, uma família cristã, um casal cristão, isso vai acontecer. A mulher entende que deve ser submissa ao seu marido, que é um cristão. Então Pedro agora está dizendo à mulher, à esposa, que é crente, como ela deve agir com relação ao marido não crente. Deve ser um testemunho para ele, um testemunho do evangelho. Eu estou me submetendo a você porque é a ordem de Deus. Deus manda eu me submeter a você, mesmo você não sendo um cristão. Você é o cabeça aqui em casa. Você dirige as coisas. Desta maneira, Deus vai abençoar o nosso lar. É isso que a mulher deve saber, reconhecer. E mais, ele pode ser ganho para Cristo. Um testemunho de fé da esposa para com o seu marido. Mas diz mais ainda, por que tudo isso? Para que a palavra de Deus não seja difamada. Queridos, além de tudo isso que Paulo
escreveu aqui a respeito de como as esposas ou as mulheres mais velhas devem proceder. Todas estas características, tudo que ela deve viver para o bem do seu lar, para o seu bem, para a sua alegria, não é? Para o seu bem-estar, para o bem-estar do seu marido e dos seus filhos, para que de fato o lar seja um lugar agradável de se estar, de se viver. A tônica, o motivo principal é este: para que a palavra de Deus não seja difamada. Portanto, a nossa vida, a vida dos homens cristãos, a vida das mulheres cristãs, a vida da família cristã, devemos viver não somente para termos, de fato, obedecermos a Deus e termos uma vida agradável, boa, frutífera, abençoada pelo próprio Deus. Mas é por causa do nosso testemunho para de fora. Para que a palavra de Deus não seja envergonhada, o evangelho não seja envergonhado. Para que as pessoas não tenham o que dizer do evangelho, de Cristo. Não é isso? Essa é a principal razão desses conselhos. Está aqui especialmente dito para as mulheres, não é? Mas é claro que é para a igreja toda. As mulheres referidas aqui, e todo cristão que tem esse testemunho, vão dar os dignos créditos à palavra de Deus. É por causa da palavra de Deus. Nós vivemos assim por causa de Deus. É esse o seu desejo? Esse é o meu desejo, nosso? É assim que deve ser. Diz mais, o nosso proceder dessa maneira convencem os incrédulos de que eles podem ser salvos dos seus pecados. É um testemunho que nós estamos dando, da palavra. Não é o que Paulo diz em outro lugar, lá em Efésios capítulo 2, nos versos 1 e 2? Vamos abrir lá, só para nós nos lembrarmos aqui bem corretamente, para não desviarmos da palavra. Efésios capítulo 2. Paulo então está escrevendo aos crentes, mas olha o que ele diz lá: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Vocês eram iguais aos ímpios. Vocês eram iguaizinhos a eles. Vocês estavam mortos. Ele deu vida para vocês. Olha o versículo 2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E olha o versículo 3. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por aí ele vai. Não é? Então, a vida cristã, o nosso procedimento, vai ser um testemunho do evangelho para outros. Outros que não creem em Cristo vão olhar para as nossas vidas e vão ver o que há de diferente ali, que vida boa que tem. Nossa, que casa maravilhosa, que relacionamento bonito tem aquele homem e mulher, o marido e esposa com os filhos. Eles vão olhar assim, puxa vida, na nossa casa, os descrentes, também temos um bom relacionamento, também há coisas boas aqui em casa, mas não chega nem perto da alegria que nós vemos na vida desse casal, dessa família cristã. Nós queremos isso também. Nós podemos ser salvos como eles são também. É um testemunho de vida. É um testemunho do evangelho. É um testemunho da graça de Deus, do poder de Deus, de transformar. E por último, queridos, é um testemunho ainda desta família, homem, mulher e filhos, enfim, de que obedecem a Deus. 1
Como é difícil obedecer, não é? É difícil. Nós sabemos. Nós vemos os nossos filhos, não é? Como é difícil para eles obedecerem. Como nós temos que insistir e repetir e disciplinar, não é? Como às vezes ficamos irados na hora de discipliná-los, porque já fizemos isso 1, 2, 3, e parece que ele não entende. Claro que ele entende. Mas assim, ele, como nós também, insistimos em desobedecer. A nossa carne ainda prevalece muitas vezes. Mas é um testemunho de vida, não é mesmo? Um testemunho de vida de que, de fato, obedecemos a Deus, amamos a Deus. Infelizmente, queridos, muitos cristãos têm achincalhado e envergonhado o Evangelho de Deus pela forma que vivem, especialmente dentro da própria casa. E isso reflete negativamente fora da casa. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 2, verso 24, ele diz assim a respeito dos judeus. Romanos 2, 24. Pois como está escrito, e aqui ele vai citar Ezequiel e vai citar Isaías. Como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. É uma referência direta ao povo de Deus. E que hoje somos nós, os cristãos. O nome de Deus é blasfemado? Se é blasfemado, é por nossa causa. Não é por causa da igreja A ou igreja B, placa, igreja que se reúne num lugar. É por nossa causa, igreja dentro de casa. É a nossa casa. Esse é o problema. Muitas vezes. Como eu disse, queridos, hoje nós vamos ficar por aqui. E semana que vem, se Deus permitir, nós vamos dos versos 6 ao 10. Mas é certo, meus irmãos e irmãs, que não existe uma responsabilidade e nem um privilégio maiores que a formação de um lar verdadeiramente cristão. E, consequentemente, uma igreja obediente. E, a partir daí, até possivelmente uma sociedade um tanto melhor. Mas começa conosco. Começa com a igreja dentro da nossa própria casa. Na verdade, queridos, não há nenhum outro lugar onde a verdadeira religião possa ser praticada do que na nossa própria casa. Irmãos e irmãs, dentro da nossa casa não há como esconder os fatos, pois é lá que nós mostramos o que realmente nós somos. Não é? Fora de casa nós nos cuidamos, não é mesmo? Fora de casa nós somos comedidos. Fora de casa nós mostramos uma outra roupa. É uma outra estética. Não é? Mas dentro de casa, é lá a dificuldade. É lá que é difícil. É lá que nós nos revelamos. E é lá que nós temos que aprender. É lá que nós temos que mudar. É lá que nós temos que fazer a diferença. É lá o nosso grande desafio. É lá que os pecadores se revelam, se mostram. É lá, principalmente, que precisamos da graça de Deus, da consciência de que somos cristãos. É lá que nós precisamos, de fato, experimentar da graça de Deus. Por isso que quando começamos o culto e falamos da confissão, por isso que dissemos que a confissão de pecados é bênção. Porque precisamos confessar os pecados. E a Bíblia vai mais longe. Ela vai dizer que nós precisamos confessar os pecados uns para os outros. Nós precisamos confessar os pecados aos irmãos. E o nosso primeiro irmão é a esposa. É o filho. É o marido. Porque
é a igreja. A nossa casa é a igreja. Então, irmãos e irmãs, antes de nós confessarmos os pecados uns aos outros, a igreja, ao irmão mais velho, à irmã querida mais velha e piedosa, devemos confessar os nossos pecados ao irmão, em casa. O marido, o filho ao marido, o filho ao pai, a mãe. Precisamos ter coragem para isso. E aquele que ouve a nossa confissão, não é? Deve ter, porque é um cristão, deve ter graça, misericórdia. Deve ouvir e nos ajudar. Deve se dispor a caminhar conosco, a orar por nós. Não é mesmo? Família crente, família de Deus, igreja de Cristo, em casa. Irmãos e irmãs, se isso acontecer, de fato na nossa casa, nós vamos ver uma grande diferença na nossa igreja reunida. Vamos ver. Então, dentro da nossa casa não há como nós escondermos os fatos, pois lá nós mostramos o que somos. É certo também que por um tempo os de fora não perceberão quem realmente somos. Mas as nossas obras, a seu tempo, vão desvendar o nosso coração, como os dos falsos mestres, no verso 16. Por um tempo nós podemos mostrar a nossa boa roupa, a nossa boa educação, o nosso bom relacionamento, por um tempo. Mas logo os vizinhos vão perceber. Aqueles que andam conosco vão notar. Mas não é crente esse homem? Não é cristã essa mulher? Mas como que fala isso? Como que faz isso? Não dá para entender. Com o tempo vão perceber. Ou vão perceber uma coisa ou outra. Ou o nosso mau testemunho ou o nosso bom testemunho. Ou o evangelho salva, purifica, restaura, dá graça, alegra o coração e a alma. Eu estou vendo isso em você? Ou o evangelho... Que evangelho é esse? Não quero esse evangelho. É por causa de nós, da nossa vida, do nosso cristianismo. Eu encerro então, queridos, com as palavras de Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 5,16. Ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. E o objetivo é: e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Não é para encher-nos de elogios, é para glorificar a Deus. O nosso viver de acordo com a palavra não é para ganharmos elogios, para dizer que família linda, mas é para glorificar a Deus. É para isso. Deus não divide a glória dele com ninguém, é para ele a glória. Por isso devemos viver assim. Por isso a nossa família deve ser uma igreja verdadeira em Cristo, no nosso lar. Será no templo, será na sociedade. Deus será glorificado. Deus será exaltado. Deus será querido. As pessoas vão querer saber quem é esse Deus que transforma. Transformou esses miseráveis. Pode transformar a nós também. Queridos, e buscar cumprir esse mandamento com alegria é também uma manifestação da graça de Deus e é uma prova real da nossa fé em Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar